Obrigado, Espírito de Deus. Abre comigo em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Abre comigo lá. Lucas 19. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Curva sua cabeça só um minuto. Espírito Santo, fala ao nosso coração, Senhor. Espírito Santo, fala a nossa vida. Fala, Pai, em nome de Jesus. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vou deixar a ceia para o final, tá? Em nome de Jesus. Esse ano está se encerrando. Aleluia. E para mim foi um ano muito difícil. Para mim, pessoalmente, foi um ano muito difícil. Muito difícil por vários aspectos. Meu trabalho, eu sou professor, e houve um acúmulo de aulas, mas você não faz ideia. Um acúmulo de aulas, se tem professor aqui dentro, sabe o que eu estou falando. Um acúmulo de aulas porque atrasou e eu tive que repor tudo isso, né, dentro desse período de tempo ainda, para conseguir avançar o calendário. Né, quando faltava um tempo de aula, né, a faculdade dava o cronograma diferente, aí a gente voltava às aulas, daqui a pouco parava de novo, estragava todo o cronograma, fazia outro cronograma, e foi assim. Sem contar as indas e vindas ministeriais, a igreja, durante todo esse período, que você não faz ideia que é um pastor olhar, ver as pessoas se perdendo, ver pessoas se perdendo porque não estão ouvindo a palavra. Sabe o que é se perder? Não é sair da igreja, a preocupação não é sair da igreja, a preocupação é se sair de Jesus. E a gente começou a ver pessoas se perdendo, né, se esfriando, e aí a gente não conseguia fazer muita coisa, porque nem visita podia fazer direito. E passamos por um ano difícil, e pessoas sofrendo com a pandemia, e pessoas morrendo, né, e tivemos pessoas aqui da igreja que Deus levou, e aquela luta toda, aquela dor toda, e a gente tendo que ficar em pé, porque nós somos também humanos, né? Quem olha para o pastor, acha que o pastor ele é um super-homem, que você está bem enganado. Nós somos homens e mulheres iguais a vocês também. O que nos diferencia é um chamado que nós falamos sim para esse chamado, e junto com esse sim veio todo o inferno, toda a luta espiritual, né? Quando a gente fala, irmão, eu estou orando por você, tem gente que até se acha agredido com isso, né? Como se o fato de você orar por alguém dissesse para a pessoa que ela é mais fraca. Eu falo para você, eu sou o que mais precisa de oração aqui na igreja, sou eu. E peço para você que ore todos os dias por mim. Foi um ano bastante corrido, lutas estrelares. Chegava a estalar o couro no negócio. Mas chegamos no final do ano, e vitoriosos em nome de Jesus. Chegamos cansados. Faz parte cansar, porque a luta cansa. Mas quando você olha e fala, yes, deu certo. E é isso que é legal, porque a Bíblia fala sobre uma vida de luta, uma vida de tribulação. A Bíblia fala que nesse mundo você não vai ter alegria, nesse mundo tereis aflições. A nossa alegria não está no mundo, mas então aonde está a nossa alegria? A nossa alegria está nele, porque a alegria é um fruto do Espírito. Quando você está em Deus, você tem a alegria que o mundo não pode te dar. Sabe por que eu consegui me manter em pé todo esse tempo? Porque a minha alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria que vem dEle, a alegria do Senhor, a alegria proveniente dEle,
é essa alegria que me dá força. Eu creio que com você não foi diferente. Não foi diferente mesmo. Porque também esse ano foi muito difícil para você. Um ano de grandes desafios. Mas eu tenho uma boa notícia para você, querido. Sabe a boa notícia? A boa notícia é a respeito da palavra que vem para o próximo ano. A palavra que vem para o próximo ano é uma palavra de construção de coisas maiores. Você que falou amém, aleluia. Junto com essa construção de coisas maiores, vem outra palavra, e agora muitas pessoas já estão até ministrando isso, é a palavra do ano de restituição. Sabe o que é um ano de restituição? Sabe o que é uma restituição em Deus? Restituição não é quando você tem algo, lhe tira aquilo e você recebe depois de volta. Restituição não é isso. Em Deus não é restituição. Restituição em Deus é diferente, é porção dobrada. Mas como que é essa porção dobrada? Olha aqui, para você não entender ainda o que é porção dobrada. Então quer dizer que eu tinha algo, perdi, Deus tirou, eu tinha um relógio, eu perdi, Deus vai me dar 2 relógios. Não, eu vou ficar com 2 relógios dobrados. Não é, isso não é porção dobrada de Deus. Porção dobrada é quando você tem algo, você perde aquilo, é restituído aquilo na tua vida e mais 2 vezes mais além daquilo. Então você não tinha nada, agora você tem 3. Você está entendendo? Isso é restituição à luz da palavra de Deus. Isso é restituição à luz da palavra de Deus. O que você precisa então entender para esse tempo? Eu só preciso compreender, eu só preciso ter fé na palavra que é liberada, que é um ano de liberação de Deus. Gente, Deus não deixa de falar para os seus servos, Deus não deixa de falar para os seus filhos, Deus não deixa de mostrar para a tua igreja o que Ele vai fazer. Deus não deixa de fazer isso, Deus não mostra, só que existem janelas espirituais que se abrem para cada um. E olha aqui uma coisa, caminhando no Espírito de Deus, para cada pessoa aqui existe um plano espiritual. Existe um plano no mundo espiritual para cada pessoa, e você acessa esse plano espiritual. O acesso de cada um é individual, porque salvação é individual. E você entra no seu plano espiritual, e quando você entra no seu plano espiritual, você caminha nele por revelações, por janelas que se abrem. São janelas que se abrem, são janelas, a janela na Bíblia significa o profético, mas é outro assunto. Janelas que se abrem, são janelas que abrem e você vê, e você passa, e você vai entrando em níveis maiores, e vai subindo normalmente, ou seja, naturalmente, ou seja, sobrenaturalmente. Você vai galgando pelas janelas que se abrem, mais conhecimento a respeito de Jesus e a respeito da cruz. Quando nós falamos de conversão, eu me converti, o que é essa palavra tão agressiva, tão difícil? Eu mudei de igreja, o que é isso? Na verdade, nada disso é nada. O que interessa é você conhecer e prosseguir em conhecer, a palavra fala. Eu conheço Jesus e eu prossigo em conhecê-lo. É por isso que muitas vezes um mesmo texto bíblico tem vários significados para vários tipos de pessoas. Tem o mesmo sentido, mas vários significados. Depende da janela que você está. Ouça bem aqui, se você quer se aprofundar em Deus, é tempo de você descer em jejum e oração. É tempo de você andar em jejum e oração, querido. A chamada dessa para a igreja já está rolando faz tempo, acorda. Se você quer andar em novos níveis, é tempo de você descer em jejum e oração. Tem algo sendo liberado para a igreja do Senhor para esses dias, e não é algo de ajuntamento somente, é algo de salvação, porque nós cremos que nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Tem algo sendo liberado para você. Eu queria muito que você entendesse essa palavra com todo o teu coração. Talvez você pode compreender ela diferente do seu amigo que está do seu lado aí. Mas seria muito bom se todos compreendessem do mesmo jeito. Como Jesus falou, Jesus estava ministrando em parábolas. Aí chegaram os discípulos dele e falaram: Jesus, vamos perguntar um negócio para o Senhor, nós não estamos entendendo o que o Senhor está falando. Por que tudo que o Senhor fala é em parábolas? Jesus pega e fala: eu falo em parábolas para que eles ouvindo não entendam. Por que Jesus vai falar uma coisa para não entender? É porque tem gente que não pode entender para aquele tempo aquelas coisas.
Teve tempo na sua vida que você não pôde compreender coisas que o Espírito liberava. É assim que outras pessoas avançaram, mas chegou o seu tempo de conhecer, de andar, de viver coisas que você nunca viveu com Deus. Chegou o tempo de você caminhar em novos níveis e ver novas janelas abertas que você nunca viveu. Tem janelas que foram despertadas em você para esse tempo. Meu Deus do céu. Tem coisas que Deus está liberando para você para esse tempo. Acorda, põe-te de pé e levanta-te. Acorda, põe-te de pé e levanta, porque a palavra, a faca é para todo mundo, querido. Quando vem o facão é para todo mundo, não é só para quem não, porque eu conheço mais a palavra. Você não conhece nada, não, porque você não sabe nada. Como eu disse esses dias, fiz um cálculo, né? O cálculo de comida. Eu calculei que mais ou menos eu comi durante toda a minha vida em torno de 15 a 16 mil quilos de alimentos, sem contar o churrasco de ontem. Né? Sem contar o encontro dos... Porque daí se tivesse contado de ontem, já ia com mais uns quilinhos a mais aí. E é muita comida, né? É muita comida. Mas se eu não comer daqui para frente, eu morro, querido. Não importa o tanto que você tenha comido. O que importa é que se você não comer hoje, se você não comer amanhã, se você não continuar comendo, você não vai sobreviver. Deus derramava o maná no deserto para eles não tinham comida no deserto. Deus dava o maná de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso para cada dia. Jesus, se tu és filho de Deus, fala para essa pedra que se transforma em pão. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, tem um alimento na sua vida que você precisa dele todos os dias. Para que você cresça e você vá avançando, você precisa desse alimento todos os dias. Se todos os dias eu não tiver um encontro com Deus na minha vida, eu morro. Eu não vivo, eu não suporto o meu dia a dia, se todos os dias eu não parar e eu me encontrar com o meu Senhor. Eu preciso disso, faz parte do meu DNA, eu tenho que estar na presença dEle todos os dias. E todos os dias que eu entro na presença dEle, Ele me fala alguma coisa diferente. Todos os dias que eu entro, morre alguma coisa de mim e nasce alguma coisa dEle. Amém? Todas as vezes que Deus falar com você, alguma coisa da sua vida vai ficar para trás. Porque a Bíblia fala que aquele que ama a sua vida vai perder ela. Amém? Ninguém fala amém nessa hora? Graças a Deus. Nós estamos falando aqui nessa leitura que nós fizemos de um homem opressivo. Era um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, teve um desejo no coração. E sabe o que era um cobrador de impostos naquele tempo? Vou falar só um pouquinho para você entender. Hoje quem paga imposto de renda é uma benção, né? Eu acho interessante o imposto de renda, é uma coisa linda. Vem descontado na fonte, no meu serviço lá vem na fonte descontado. Aí quando eu vou fazer toda a declaração, aí, não, mas é porque faltou um pouquinho, o senhor vai ter que pagar um pouquinho mais. Eu fico tão contente, tão feliz. Mas tudo bem, é imposto não se discute, o nome fala é imposto. Sabe o que era um cobrador de impostos? O cobrador de impostos não era aquele, não é o que nós temos virtual na verdade hoje. Hoje você paga imposto virtual, você compra um alimento, já vem o imposto ali. Você paga imposto de renda já na fonte, você paga IPVA, você paga outras coisas, quem tem empresa, enfim, já paga seus impostos. Naquele tempo não tinha nenhum sistema que organizava isso. Naquele tempo o imposto era pago na mão do cobrador de imposto. E naquele tempo as casas não tinham campainha. Então você imagina todo dia chegar na casa, uma pessoa bater palma e falar: ô, tudo bem? Eu vim aqui pegar o imposto de renda seu desse mês. Aí no outro dia essa mesma pessoa ia lá, batia a palma de novo: oi, eu vim buscar o seu IPVA. Aí depois batia de novo na porta: ó, seu ICMS, vim buscar, está atrasado. E começava a cobrar os impostos. Imagina o tanto que você receberia eles com alegria. Eles andavam escoltados. Quando eles chegavam para cobrar impostos, eles andavam escoltados. O problema é que muitos roubavam na cobrança de impostos também. Eles chegavam nas pessoas, cobravam os impostos delas e roubavam. Zaqueu era rico, fala aqui. Mas não dá detalhes do texto se ele roubava ou não.
O que dá detalhe o texto é que Zaqueu tinha uma sede por conhecer a respeito de Jesus. Vai no versículo 1, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era o chefe dos republicanos, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Porque ele diz, e procurava, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem é Jesus. E ele não conseguia ver, porque tinha uma multidão que estava em volta dele, e ele era de baixa estatura. Mas ele tinha um desejo no coração dele, e o desejo do coração dele era se encontrar com Jesus. E ele sabia onde que Jesus estava passando. Ele falou, bom, Jesus vai passar por esse canto, por aqui, por aqui, por aqui. Então eu vou subir no pé dessa figueira. E figueira brava. Eu vou subir no pé dessa árvore e vou ficar esperando até que Jesus venha, que ele passe, que eu possa vê-lo e eu possa me encontrar com ele de perto para eu ver quem era Jesus. Deixa no versículo 3 comigo lá. E procurava ver, ele tinha um desejo, porque Jesus só pode fazer em você aquilo que você deseja. Jesus chega numa mulher e fala para ela assim, faz tempo que você tira água desse poço aqui? Eu tiro água há muito tempo aqui, eu vou falar uma coisa para você, eu tenho uma água, e essa água, se eu der para você, você nunca mais vai ter sede. E ela pega e olha para Jesus e fala, então me dê dessa água para que eu beba e dê para a minha casa toda, e a gente não tenha mais sede. E aí Jesus se apresenta para ela pelo desejo do coração daquela mulher. A mesma coisa acontece aqui, ele procurava ver quem era Jesus. Ouça aqui, igreja, eles procuravam ver quem era Jesus e não o que Jesus estava fazendo. Nós estamos falando de um Jesus aqui que estava andando no meio de uma multidão. E uma vez eu fui em vários congressos, e num congresso que eu estava, eu lembro que no último congresso que eu fui foi assim também, mas nesse que marcando o preletor saía no meio do povo, e ele colocava a mão em todo mundo, e saía todo mundo caindo, aquele fervo, aquela unção, aquela coisa linda, e curas acontecendo, tudo. E eu imagino Jesus do mesmo jeito, fazendo isso no meio do povo, porque a Bíblia fala que os milagres de Jesus que estão contados aqui, são poucos perante aquilo que ele fez. Que se tudo aquilo que ele fez fosse colocado em livros, na época não tinha livros que conteriam os milagres que Jesus fez. Então imagina essa multidão passando, e Jesus andando, e ele colocando a mão nas pessoas, as pessoas caindo, expulsando demônio, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, porque todo morto que cruzou a frente de Jesus, não ficou morto, viveu. E ele passando todo mundo e colocando a mão, e aquele fervo acontecendo, aquela multidão em volta de Jesus, e esperando que Jesus fizesse alguma coisa por eles. Zaqueu não tem esse desejo. O desejo de Zaqueu era saber quem era Jesus. E pessoas, eu gosto daquelas pessoas turronas, sabe? Que tem dificuldade em compreender o que a gente fala. Porque quando compreende, querido, pessoas que sabem quem são, procuram conhecer Jesus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. E quando descobre quem Jesus é, nunca mais larga dele. Jesus começa a ensinar sobre ceia para as pessoas, olha, vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, vocês têm que fazer isso, porque se vocês não fizerem isso, vocês não terão parte de mim. Aí essa mesma multidão começa a ir embora, e começa a falar, mas que discurso doido é esse? Até agora o senhor estava curando a gente, agora o senhor começa a falar que a gente tem que comer da sua carne, que conversa que é essa? E começa todo mundo a ir embora, porque tem pessoas que quando Jesus começa a centrar ela, Jesus começa a falar, olha, eu já falei para você o que eu posso fazer por você, mas agora eu quero me mostrar a você quem eu sou, e as pessoas não querem sentar para conhecer Jesus, quem Ele é. E aí as pessoas começaram a abandonar. Aí Jesus pega, olha para os seus discípulos e fala assim, e vocês também não vão embora? Os discípulos, ou em especial Pedro, olha e fala, para quem
quem nós iremos, sendo que só tu tens a palavra de vida eterna? Quem descobre quem Jesus é, nunca mais sai dele. Jamais, porque nada poderá vos afastar do amor de Deus. Quando você conhece o amor de Deus, nada pode te afastar mais dele, nem luta, nem dor, nem tribulação, nada, nem o que tem na profundeza do mar, nas alturas do céu, nada pode te tirar do amor de Deus. Amém? Que lindo, que magnífico é isso, querido. Quando eu entendo esse Deus, quando eu entendo esse, todo o meu coração, quando eu busco Ele pelo que Ele é, e Jeremias fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, só vou achar Ele de fato, se eu busco Ele, se eu desejo Ele. Começa com você. Faz 38 anos, Senhor, que eu estou aqui ao lado desse tanque. Jesus chega no paralítico e fala: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? O homem olha para ele, nem responde. Fala para Jesus: faz tantos anos que eu estou aqui parado. Querido, se aproxime do Senhor pelo que Ele é. Como eu disse aquela hora, busque ao Senhor. É tempo de você orar e jejuar. É tempo de você separar tempo para as coisas de Deus. É tempo de você separar um tempo. É tempo de você frear sua alma, frear os seus pensamentos e frear o turbilhão de coisas que vem no seu dia a dia. E parar e respirar da glória dele e falar: Senhor, agora é só eu e você. Jesus, é só nós dois agora. Jesus, é só o Senhor que eu quero. Ele diz assim: quem era, e procurava ver quem era Jesus e não podia, porque por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Deus está movendo as barreiras da sua vida para você ter um novo encontro com Ele. Porque eu digo novo encontro, porque o encontro seu não é o mesmo encontro do seu colega. Porque existe uma janela para você que pode não estar aberta para o colega. A revelação que está em você pode não estar para o seu amigo. Então existe um novo encontro para cada um. E existem barreiras para esse encontro, que era o mesmo encontro que estava acontecendo entre Zaqueu e Jesus. E eu separei aqui hoje de manhã 3 barreiras: a multidão, a estatura e as críticas. Porque depois que Jesus olha para Zaqueu, ele desce, a hora que ele desce e Jesus vai com ele para a casa dele, as pessoas começam a criticá-lo, falar. Eu já falo sobre isso. Mas a multidão é tudo o que você pode viver sem Jesus. Tudo o que você pode viver na tua vida que não precise da presença de Jesus é a multidão que te atrapalha de chegar até Jesus. Quando você começa a viver coisas na tua vida que você nem lembra mais de Deus, que está tudo bem, isso aí é o teu impedimento para que não deixe você chegar até Ele. A multidão, a estatura, é tudo que você pode pensar sem Jesus. Eu estou no meio onde as pessoas pensam muito, mas parece que não tem nada de Deus naquilo, uma sinagoga do inferno ali. Tudo que eu vejo as pessoas pensando milimetricamente as coisas, mas Deus está longe daquilo. Tem coisas que as pessoas estão vivendo, porque o pensamento é a sua estatura espiritual. Quando a gente fala de estatura espiritual, nós falamos da forma de pensar. Então o pensamento, a estatura, é tudo que você pode pensar sem Jesus. E as críticas é tudo que você pode receber sem Jesus. Olha o que impede você de um encontro verdadeiro que você precisa superar na tua vida. O que você pode viver sem Jesus, o que você pode pensar sem Jesus e o que você pode receber sem Jesus. Pode sim, você pode viver, pensar e receber coisas que não tem nada a ver com Deus. E são coisas que, por melhores que aparentam, se não tem Deus, não são de Deus e não vão te trazer perto dEle. Não vão te jogar a presença dEle. O versículo 4 fala assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Sabe o que é uma figueira brava? Um pé de figueira que dá figo.
e tem sicômodo, parece, sicômodo o nome. E ela pode chegar a alturas assim enormes. Só que ela é uma árvore muito bonita, só que o fruto dela não pode comer. É uma árvore bonita, mas não pode se provar do fruto, porque se comer do fruto morre, envenena. Tem gente que está subindo em coisas que não se pode provar do fruto. Tem coisa na tua vida que está dando certo, mas não se pode provar do fruto, porque é pelo fruto que eu conheço a árvore. O fruto que revela a árvore não é só a tua vida que é revelada, mas as coisas que você está fazendo, porque se aquilo que você está fazendo não produz frutos dignos de um arrependimento, então Deus não está nisso. Você está subindo em uma figueira brava, que é tão linda, é tão bonito, mas o fruto dela, você mesmo não pode desfrutar daquilo, você mesmo não pode comer daquilo, porque é venenoso. Amém aí? Glória a Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 5, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus chega, olha para Zaqueu, ele está passando o caminho, ele já vê Zaqueu, ele sabia quem era Zaqueu não sabia ele. Mas Jesus olha e fala: Zaqueu, eu te conheço, eu estou te vendo, desce daqui, porque hoje me convém estar com você e em um encontro de forma diferente. Hoje me convém encontrar você de uma forma diferente. Hoje me convém ir na tua casa e pousar lá. Zaqueu, com todos os problemas, das barreiras que impediam ele de ver a Deus, ele superou e viu. Jesus chega perto de Zaqueu e diminui a diferença entre eles. Sabe o que é o encontro com Jesus? É quando as diferenças são diminuídas, ou elas deixam de existir. Como eu disse também, se Ele está à porta e bate, Ele está batendo no teu coração, e está mexendo com você aí por dentro, para chamar você para um encontro diferente, mas para chamar você para um encontro de um nível diferente. Não, sabe o que é, pastor? Porque eu já conheço as coisas de Deus, eu já vivi, sim, também eu já vivi, eu conheço muita coisa de Deus, mas se eu não viver com Ele, se eu não viver com Ele, o meu encontro com Ele, que não tem validade nenhuma, não vale nada. Os pregadores os pregadores da parte empresarial e, né, os coaches e tudo mais, dizem muito a respeito de passado, presente e futuro. E alguns falam que o passado já morreu, o presente é agora e o futuro ainda está no útero. Ainda você vai viver o futuro, ainda virá o futuro. Por isso que a palavra diz: se preocupe com o cada dia, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu momento. É em Cristo que você se realiza, é em Jesus, e é o Jesus de hoje, não é o Jesus que passou. É o Jesus que está te encontrando agora e está falando: eu quero ter uma vida com você, eu quero ir para a sua casa, eu quero fazer as coisas ficar diferentes na tua vida. Se não fosse o Senhor Jesus na minha vida. Quem tem acompanhado as ministrações de quarta-feira, eu tenho contado meu testemunho com mais detalhe. Nas quartas, falando nisso, nessa quarta-feira, nós terminamos a série Quebra de Maldições. E foi tremendo, tremendo, tremendo. E agora nós vamos encerrar com uma palavra destruindo algumas raízes de maldição. E vai encerrar agora nessa quarta. 8 ministrações foram. Mas aqueles que têm acompanhado têm visto um pouco do meu testemunho de vida. E se não fosse Jesus, querido? Se não fosse Jesus. Se não fosse. Se não fosse o Senhor na minha vida. Se não fosse o Senhor na tua vida, onde você estaria hoje? Deus foi muito misericordioso conosco, querido. Deus foi muito misericordioso conosco. Deus cuidou de você muitas vezes. Teve um momento que você quase foi, mas Deus falou: ainda não é a hora. Aí você olhou para a gente perto de você, mas com mais saúde do que você, mais jovem do que você talvez,
e Deus levou. E aí você não foi. Sabe por quê? Porque ainda Ele quer o encontro com você, querido. Porque ainda tem coisas aqui, nessa vida, que Deus quer fazer por meio de você, querido. Porque ainda tem gente aqui, nesse mundo, que vai ouvir a palavra de Deus, porque é só isso que vale a pena. É só isso que vale a pena. Que vai ouvir a palavra de Deus por meio da sua boca, por meio do seu testemunho. Que vai ouvir, que vai mudar de vida, que vai ver a transformação, o nível que você vai entrar na tua casa, na tua família, no teu emprego, na tua empresa, o nível que você vai avançar, as janelas que vão se abrir do mundo espiritual para você, porque são infinitas, as janelas espirituais são infinitas. Você nunca está totalmente cheio, você sempre vai ter um espaço para encher mais, para avançar mais. E tem gente perto de você que está olhando o seu transbordar e está vendo, peraí, vamos testar se é verdadeiro isso que está acontecendo. Comece dentro da sua casa. Se é verdadeiro isso que está acontecendo, se aquele e aquela que tinha aquele comportamento agora mudou, como é que está? E está testando você todo dia, e as pessoas estão perto de você te testando todo dia, mas você não tem que corresponder às pessoas, você tem que corresponder ao que o Espírito chama você. E a Bíblia fala que o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu estou liberando palavras ao teu Espírito, estou ministrando diretamente no seu Espírito agora. O Espírito e a noiva dizem, vem, 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 há tempo para isso ainda. Tem gente que está subindo na figueira e está esperando Jesus passar, ele está passando, mas já está chamando você faz tempo. Ele está falando que seu nome, chamou o seu nome, confirmou o seu nome, está esperando por você. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. E diz assim, versículo 6, e apressando desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, todo mundo viu, Jesus parando, olhando para Zaqueu, e Zaqueu descendo, todo mundo viu. Murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Sabe quem falou isso? Aqueles que estavam andando com Jesus. Pessoas que estavam buscando alguma coisa dele. Porque as pessoas estavam com expectativa errada a respeito de Jesus. Não que ele não podia fazer, mas ele estava procurando quem queria saber quem ele era. E eu sei que tem duas coisas que você quer. Eu espero que seja isso, saber de quem ele é e o que ele pode fazer pela tua vida. E quando eu chamo você para o encontro com ele, e quando eu chamo você para um encontro face a face, um dia eles vão, e Miriam e Arão chegam até Moisés, para falar com Moisés. Moisés, eles começam a discordar alguma coisa, que Moisés dá ordem para eles. Moisés é o líder que Deus levantou. E Arão e Miriam, principalmente, começam a questionar a respeito de Moisés. Fala, Moisés, você está achando que Deus só fala com você? Moisés, quem você pensa que é? Deus fala com você, mas também fala conosco. Aí Deus pega e entra na jogada e fala, opa, peraí, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu falo com todos vocês. Com vocês eu falo com sonhos, com profecias, com palavras, com tudo. Mas com o meu servo Moisés eu falo em outro nível. Eu falo com ele face a face. A chamada de Deus para você para esses dias, a chamada do Senhor para você para esses dias, não é mais para você correr atrás de uma palavra profética. A chamada de Deus para você, para esses dias, não é mais você procurar um sonho para você sonhar. Eu creio que Deus usa tudo isso, e eu respeito tudo isso. Tem vários irmãos que me mandam sonho, que sonharam a respeito de mim, respeito e oro muito em cima disso, sempre, tranquilo. Mas eu não busco por isso, eu busco por Ele. Porque eu quero um relacionamento com Ele, face a face. E no meu relacionamento com Ele, face a face, tudo que Ele vai falar, Ele quer dizer alguma coisa, porque Ele usa o corpo. Ele usa o corpo, nós não somos ilha na presença de Deus, todos somos parte de um corpo. Ele usa as pessoas, Deus usa as pessoas para falar comigo, mas eu não sou guiado pelo que as pessoas falam, por mais que Deus fale com elas, eu sou guiado pelo aquilo que Ele fala comigo.
Sabe por que muitas vezes você andou perdido e ainda está perdido na tua vida? Muitas vezes porque ainda precisa ter um relacionamento de encontro com Ele, onde Ele possa falar diretamente na janela que está aberta para você, para esses dias. Ele vai falar diretamente a essa janela que está aberta. Pede e você vai receber. A Bíblia fala, pede e você recebe. Não tem nada errado em pedir para receber. Agora, o que você está pedindo para esses dias para você receber? Está alinhado com a vontade de Deus, com a janela, com o tempo do céu na terra, na tua vida? Se estiver alinhado, pode entrar que o negócio vai despontar. Pode entrar que Deus vai fazer, vai transformar, mas se não estiver alinhado, não precisa bater contra Ele. É melhor você ficar em oração, esperar o tempo para Ele alinhar. E sabe qual que é o tempo que Ele está chamando para você? O tempo que você está preocupado com as coisas que estão envolvidas na tua vida. Deus está chamando você para encontrar Ele. Deus está chamando você para um novo nível. Quem quer um novo nível? Levanta a mão aqui, em nome de Jesus. Oh, meu Jesus. Quando eu vim para Jesus... Aqui ele diz no versículo assim, ó. Espera aí. Vamos ler o versículo 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tem dado fraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é o filho de Abraão. Eu tenho contado do meu testemunho, tenho falado nas quartas-feiras, mas eu cheguei à minha adolescência, aos meus 13 anos para 14 anos, um adolescente muito rebelde. Um adolescente não tanto com uma rebeldia expressa no meu dia a dia, porque eu trabalhava sempre eu trabalhei desde os 9 anos de idade, mas com uma rebeldia interna gigante. Uma rebeldia que, com todo tipo de complexo que você possa imaginar. E de uma família necessitada e de um lar difícil. E quando eu vim então para Jesus, aí eu encontrei alguma coisa, eu encontrei Jesus com os meus 14 anos de idade. Aí eu vi uma coisa doida, eu falei, mas que coisa doida que é essa? E eu não lembro se você lembra de um ato que teve, uma época, de uma igreja que pegou a imagem de Aparecida e o pastor chutava a imagem no altar, lembra disso? Que foi aquela coisa nacional, foi bem naquela época. E eu me revoltei muito com aquele ato também acho que esse pastor não deveria ter feito isso, hipótese alguma. Porém, para você se localizar no tempo, eu peguei e fui para Jesus nessa época, e algo assim começou a movimentar dentro de casa. Só que algo começou a movimentar, e eu já estou pulando um ponto da minha vida para contar isso, se movimentou tanto que eu fui morar na rodoviária. Vim para Ourinhos e fui me ficar um tempo morando na rodoviária. E Deus foi me sustentando daquele tempo até hoje, sempre me sustentou. Mas durante todo o tempo, eu orava pela minha casa. Eu falava, eu não abro mão do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, nem da minha irmã. Eu não abro mão. E ninguém conhecia Jesus. E pior do que isso, não só não conhecia, como perseguia quem conhecia. E foi difícil, querido, mas foi difícil. Mas o Senhor foi tocando em cada um. Todos aceitaram e todos conheceram o mesmo Jesus que eu conheço hoje. Glória a Deus. Hoje meu pai, o que ele mais quer é estar presente assistindo a um culto, eu ministrando. Esse dia nós não temos transmitido os cultos online, por um direcionamento do Espírito mesmo. E ele está bravo porque ele não está assistindo. Hoje entre eu e meu pai não temos mais nada, há muitos anos já, nada, tudo foi resolvido, em casa, tudo foi resolvido. Família italiana que fala, quando fala, está brigando todo mundo, mas é o nosso jeitão, foi tudo resolvido. Mas se Jesus não tivesse entrado, querido, se o Senhor não tivesse entrado, como Ele entrou na casa de Zaqueu, e falou, hoje eu entro na sua casa, hoje a salvação chegou na sua casa. Falo de duas coisas aqui. Falo da salvação que entrou na minha casa quando eu conheci Jesus. E eu falo para você da salvação que precisou continuar entrando na minha casa e ainda precisa todos os dias.
Porque todos os dias eu preciso me alimentar e me prostrar a Ele. Eu não estou falando para você de um fake, eu estou falando para você de uma verdade. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele.